ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG. Universitária na cobertura do 15º Compex, direto do Campus 2, da Universidade Federal de Goiás. Ciência para a redução das desigualdades. De 6h30 às 7 da noite, você acompanha o Estação Esportiva. Vôlei, futebol, basquete, natação, handball, tênis, futsal, rugby. O programa de todos os esportes. Uma produção laboratorial dos estudantes do curso de jornalismo da UFG. Começa agora o Jornal das 6. Independência e credibilidade desde 1980. Olá, boa noite. Está começando agora o Jornal das 6, aqui pela Rádio Universitária. Eu sou o Delfino Curado, fico com você até às 6h30 da noite. Estamos transmitindo direto e ao vivo do Compex, Congresso de Pesquisa da UFG. O Compex desse ano tem como tema Ciência para a Redução das Desigualdades. O evento começou hoje pela manhã e vai até o próximo dia 17 de outubro, quarta-feira. O Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão, Compex, é o principal evento acadêmico da Universidade Federal de Goiás, realizado anualmente pela Administração Superior da Universidade e tem como objetivo divulgar a produção acadêmico-científica cultural da Universidade Federal de Goiás. A repórter estagiária Thaís Monteiro fez uma reportagem sobre a abertura do Compex, que foi agora de manhã. Vamos ouvir. Hoje, às 9 da manhã, no Centro de Eventos, professor Ricardo Freio Bufaisal deu-se início ao 15º Compex. A solenidade foi aberta com a apresentação da Camerata Filarmônica, orquestra de câmara da Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade, com um repertório de música brasileira tocado por violinistas. Logo após a apresentação da Camerata, o hino nacional brasileiro foi interpretado a capela pela professora da EMAC, Vanessa Bertolini. A mesa diretiva foi composta pelo reitor da UFG, Eduardo Madureira Brasil, pelo secretário do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação, professor Dr. Álvaro Prado, e membros de outras instituições de ensino, pesquisa, inovação e empreendedorismo do estado de Goiás. Na abertura solene do Compex, a coordenadora-geral do evento, professora Lucilene Maria de Souza, saudou todos os presentes, de maneira especial aos professores pela data comemorativa celebrada no dia de hoje. É importante destacar que todas as autoridades, em suas respectivas falas, destacaram a importância do Compex e ainda disseram que o evento é um ato político pelo fortalecimento das atividades de pesquisa e ensino no Brasil. Thaís Monteiro, para a Rádio Universitária, na cobertura do 15º Compex. 6h04, estamos falando ao vivo do Centro de Eventos da Universidade Federal de Goiás. Centro de Eventos, professor Ricardo Freia Bufaisal, e a repórter estagiária Eduarda Moreira conversou com uma estudante que participou na manhã de hoje do Compex. Vamos ouvir. Olá, eu falo diretamente do Centro de Eventos do Campus Samambaia da UFG, Universidade Federal de Goiás. Eu estou aqui com a Rayane Sara Lopes, ela estuda nutrição. Bom dia, Rayane. Bom dia. Qual a importância do Compex para você enquanto estudante? Enquanto estudante e fazendo iniciação científica, o Compex ele ajuda a gente a divulgar os nossos trabalhos desenvolvidos durante o ano e também fazer com que as pessoas vejam o nosso trabalho, e também a gente consegue trabalhar um pouquinho em questão de descobrir novas coisas com as palestras que o Compex desenvolve. Você vai submeter o seu trabalho hoje, vai apresentar o seu trabalho hoje? Hoje eu apresento meu trabalho de iniciação científica da modalidade PIVIC, que ele fala sobre um dos frutos do cerrado brasileiro, que é o baru, e faz uma relação com as concentrações de lipoproteína de baixa densidade e vai fazer também uma quantificação de compostos fenólicos e antioxidantes. Muito bem, muito obrigada.
Eduarda Moreira para a Rádio Universitária na cobertura do 15º Compex. 2 alunas do curso de nutrição da UFG desenvolveram um projeto de reutilização de copos de café descartáveis. Para você ter ideia, em um ano, em toda a UFG, quase 1 tonelada de copos descartáveis são descartados no meio ambiente. O repórter estagiário Ildeu Wilson conversou com as alunas. Vamos ouvir. Elisa Silva Correia, 6º período da nutrição. Bianca Correchel, Salomão Cabral, 6º período da nutrição também. Meninas, vocês estão com um projeto de reutilização de copos, é isso mesmo? Isso. Na verdade, a nossa ideia surgiu quando a gente viu na nossa cantina a quantidade de copos descartáveis que eram usados para as pessoas tomarem café. Então a gente fez um levantamento, dava quase 1 tonelada por ano só de consumo de café. A gente achou isso muito impactante e a partir daí a gente teve a ideia de incentivar as pessoas de trazerem o próprio copo de casa ou adquirir o nosso copo do Café Consciente, que é um copo estilo café americano com rosca, para as pessoas poderem evitar essa poluição mesmo e a geração de lixo. Esse copo estilo café americano, vocês mesmos que produziram no laboratório ou vocês adquiriram? Então esse copo a gente não encontrou ele aqui em Goiânia, ele foi feito de um fornecedor de São Paulo e chegou aqui pra gente. Nós tivemos um lote limitado de copos porque a Olimpíada ela tem um prazo, tudo certinho para ocorrer. Então teve o dia C do Café Consciente, foi um dia que nós disponibilizamos para venda do copo e para conversar com as pessoas, além da faculdade de nutrição, que também frequentavam a cantina sobre esse uso exagerado dos copos. Aí toda a renda arrecadada com os copos, ela ainda foi doada para uma instituição mais Cerrado. Ela atua incentivando, lutando para preservação ambiental do Cerrado. Vocês criaram uma empresa júnior para concorrer na Olimpíada de Empreendedorismo, foi isso mesmo? Não, na verdade, a gente entrou na Olimpíada de Empreendedorismo na categoria social, que é para resolver um problema mesmo que existe na sociedade. A gente focou nessa parte de cuidado do meio ambiente para tentar diminuir o impacto da poluição por plástico, porque o plástico demora muito tempo para se degradar na natureza. Em que medida a nutrição se relaciona com essa questão ambiental ou social? Toda a nutrição envolve, por exemplo, sistemas alimentares que envolvem desde o campo, a mesa e também esse ato social de se alimentar. Aí no caso, nosso ato social seria o tomar o café, que também traz o nome da equipe, que é o Café Consciente também, que ajuda, no momento seu de conversando mesmo com amigos, tudo. Você pode estar tendo pequenas atitudes, como ter um copo reutilizável, que vai ter um grande impacto na natureza. A final da Olimpíada é que dia? Amanhã a gente tem a nossa apresentação final e quarta-feira sai o resultado. Essa questão, só para complementar também o que a Elisa disse, porque a poluição, todo tipo de poluição também pode interferir na sua saúde, né? Então, você criar um ambiente que seja mais sustentável, menos agressivo para você mesmo. Então, isso é muito importante também, estar relacionado com a saúde das pessoas. Alguma coisa, alguma consideração? Torçam pra gente. Amanhã nossa apresentação é 1h aqui no estande da incubadora. A gente posta várias informações também sobre esses impactos ambientais e sobre o nosso projeto no nosso Instagram, Café Consciente _, então vocês podem seguir lá. Estão aí as palavras das meninas do Café Consciente e o Deu Yusuf para a Rádio Universitária na cobertura do 15º Compex. E essa foi a reportagem do repórter Ildeu Yusuf. Agora são 6h09. Ouça o Jornal das 6 também pela internet no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. Com o título Ciência para a Redução das Desigualdades, o professor Álvaro Prata, do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, foi o palestrante da abertura do Compex hoje. Ele conversou com a jornalista Silvânia Lima. Prata, professor, os principais gargalos para ser vencido na redução das desigualdades na área da ciência. Políticas públicas fortes e políticas públicas que possam permitir igualdade de oportunidade, que possam permitir a criação de instrumentos
para reduzir as desigualdades regionais, sociais. Educação é um aspecto fundamental quando falamos de desigualdades. Hoje o Brasil possui instituições de ciência e tecnologia muito fortes, possui uma ciência muito relevante e nós precisamos levar essa ciência mais a serviço da população, em todos os aspectos, do desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, mas sobretudo no oferecimento de oportunidades, contemplando que as regiões são diferentes, que as pessoas fazem parte de contextos diferenciados, e ignorar isso é ignorar que nós temos desigualdades ligadas a gênero, desigualdades ligadas à raça, desigualdades ligadas ao ambiente, a condições de trabalho, a condições de emprego, e a ciência, porque fortalece, a ciência porque inspira, a ciência porque ela resolve problemas, ela cria oportunidade, ela pode nos ajudar a reduzir muitas das nossas desigualdades. Uma outra questão nesse sentido é que a gente sabe que as instituições do Sul e Sudeste acabam que são mais privilegiadas em vários sentidos, né? O que pode ser feito de política de Estado para mudar isso? Fortalecer as políticas regionais. O Brasil é muito rico regionalmente. E um dos aspectos que vem com a regionalidade são as diferentes oportunidades. E precisamos reconhecer essa diversidade, e aí uma coisa é a desigualdade, outra coisa é a diversidade. Quer dizer, você quer que o país valorize a sua diversidade regional, social, cultural, mas quer que use isso em benefício da sociedade. Então, as políticas públicas e o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações tem se preocupado com isso, desse empoderamento regional para legitimar as políticas locais, onde o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social é estimulado a partir da região. Professor, você falou sobre o índice Gini na palestra, falou também sobre o crescimento do mundo, da desigualdade, enquanto o Brasil reduzia. Quais são os motivos da desigualdade cair no Brasil, mas aumentar no mundo? A desigualdade associada a esse crescimento que nós mencionamos é aquela que vem devido ao desenvolvimento tecnológico. O mundo tem sofrido grandes transformações tecnológicas. E, na maioria das vezes, essas transformações tecnológicas, que são muito disruptivas, elas não afetam a população de uma maneira ampliada. Elas mudam o contexto das sociedades e isso exclui pessoas que não estão habilitadas para um determinado trabalho, pessoas que não têm uma renda apropriada. Então, você fazer uma política de saúde sem ignorar, sem considerar que essa política tem que estar a serviço de toda uma população, e muitas vezes essa população não dispõe de recursos para ela própria arcar com as suas necessidades. Se você ignora isso, você estimula a desigualdade. No Brasil, as tecnologias têm aumentado a igualdade, porque nós temos usado essas tecnologias num benefício ampliado da população, seja através pela educação, a distância, que tem levado a possibilidade de ensino e aprendizado para uma população que antes não tinha condições, seja, dando um segundo exemplo, pelo grande esforço que nós fizemos com a telemedicina, que às vezes você faz um exame num determinado lugar e mesmo sem ter aquele especialista naquele lugar, você pode ser atendido por um especialista à distância e se beneficiar de um diagnóstico preciso. Então, as políticas públicas é que garantem que o desenvolvimento tecnológico, que o conhecimento científico serão colocados amplamente a serviço da população. Então, qual a importância de se pesquisar a desigualdade hoje? A ciência, ela investiga, entende e oferece soluções. E quando nós falamos em investigar, aprender e oferecer soluções, nós estamos falando de todas as áreas do conhecimento. Então, estamos falando das ciências humanas e sociais. Então, nós precisamos conhecer o que gera desigualdade, o que causa desigualdade, para combater
as fontes de desigualdade e, sobretudo, combater a desigualdade em si. Fomento específico para as desigualdades lá no Ministério da Ciência e Tecnologia? Existem várias. Nós temos vários programas. Mencionamos aqui diferentes tipos de desigualdades. Desigualdade de oportunidade. Aquela pessoa que tem uma deficiência física e impede ela de exercer uma vida em igual condição de oportunidade. Então nós temos um estímulo grande aos projetos de tecnologia assistiva. Desigualdade de gênero. Nós sabemos que há uma diferença na maneira como a sociedade ela emprega, valoriza o homem e a mulher, com uma predominância para o homem. Em geral, o salário do homem é maior que o salário da mulher. A mulher, em geral, tem menos oportunidade do que o homem. É interessante isso, porque no Brasil, nós temos, no ambiente universitário, por exemplo, nós temos hoje mais mulheres sendo formadas do que homens. Então, nós temos várias políticas, vários programas, meninas e mulheres na ciência, por exemplo. Então, nós temos programas que trabalham com a desigualdade de gênero. Um aspecto muito importante para o combate à desigualdade é o empoderamento científico. E uma das grandes políticas nossas é a política de popularização da ciência. Vários programas de popularização da ciência. Então, mencionei alguns programas e alguns instrumentos nossos, mas nós temos vários. Essa é uma das grandes preocupações do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. A gente sabe da aproximação entre universidade, empresas e investimento externo. E com relação ao Marco Legal da Ciência, que agora em fevereiro teve a regulamentação, como é que o senhor vê essa questão, os benefícios, o que isso propõe para a gente? Muito boa pergunta, porque nós estávamos falando de políticas públicas, de ações públicas, e num contexto como esse, é importante que nós possamos reforçar o desenvolvimento industrial. A indústria, a empresa brasileira, a atividade empreendedora, sobretudo, é a que movimenta a economia. E aí você tem que fazer um empoderamento específico de jovens, de empreendedores, de empresários que queiram avançar na atividade empresarial, na atividade industrial. O Brasil tem um forte conhecimento científico, mas de uma maneira geral esse conhecimento não é amplamente utilizado no setor industrial. Se nós olharmos na classificação mundial, nós vemos que do ponto de vista de geração de conhecimento nós estamos bem. Mas do ponto de vista de competitividade global, nós não estamos. Do ponto de vista de inovação tecnológica, nós não estamos. É difícil a relação entre a universidade e a empresa. O empresário, ele sofre com as dificuldades de infraestrutura, com as dificuldades de burocracia, com a complexidade do sistema brasileiro. Então, o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, ele é um instrumento jurídico-administrativo que vem para simplificar, vem para facilitar a vida daqueles que querem usar a ciência e a tecnologia, sobretudo para a inovação, sobretudo para o desenvolvimento econômico e desenvolvimento social. Um grande passo que nós demos e nós, mais e mais, começaremos a ver os resultados dessa iniciativa. Hoje, muitas instituições já se adequam para os novos tempos, onde a gente reduz a distância entre o público e o privado, sobretudo em ambientes acadêmicos, ambientes científicos. Nós queremos estimular o convívio entre a atuação do setor público com a atuação do setor privado, em todos os aspectos, inclusive no aspecto de formação das pessoas. Então, penso que essa foi uma grande transformação que foi feita, um grande passo que foi dado. Isso vai melhorar muito o cenário da ciência e da tecnologia e, sobretudo, da inovação. Uma última pergunta, professor. Nós estamos no período eleitoral, vamos viver aí o segundo turno das eleições, e um dos candidatos já anunciou que deve acabar com o Ministério de Ciência e Tecnologia. Gostaria de saber, na sua avaliação, se o Ministério for transformado, for fundido com outro ministério, que tipo de prejuízo que a ciência pode ter no Brasil? Acho pouco provável que a ciência e a tecnologia não sejam valorizadas na nova gestão do governo, por qualquer pessoa que assuma o governo. Hoje, os países que querem ter relevância no mundo e que querem tratar dos seus problemas precisam valorizar a ciência e a tecnologia. Penso que num contexto de uma eleição,
Às vezes uma frase é dita, às vezes uma pessoa pode emitir um comentário e isso não se torna definitivo. Então acredito que o Brasil, e aí eu falo no governo que representa o Estado brasileiro, mais e mais vai valorizar a ciência, a tecnologia, vai valorizar a educação, porque não há alternativa para aquelas nações que não priorizem a ciência e a tecnologia como um pilar do desenvolvimento econômico e desenvolvimento social. Agora 6h21, a gente faz um intervalo e volta já. Ouça o Jornal das 6 também pela internet no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. Na Universitária você pode recordar e curtir os Beatles. Beatlemania. As histórias e as músicas que marcaram a trajetória da banda no cenário mundial. Segunda-feira, às 9h. Beatlemania. Universitária na cobertura do 15º Compex, direto do Campus 2, da Universidade Federal de Goiás. Ciência para a redução das desigualdades. Voltamos a apresentar o Jornal das 6. 6h22 e a gente dá um tempo aqui na programação do 15º Compex para falar um pouco de eleições 2018. Que começou nesse final de semana a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV para os candidatos que foram ao segundo turno. Em Goiás, não temos segundo turno para o cargo de governador, mas temos eleições para a presidência da República. Os candidatos Fernando Haddad, do PT, e Jair Bolsonaro, do PSL, concorrem. A repórter estagiária Adriene Ferreira tem informações sobre o horário eleitoral para a presidência da República. Propaganda eleitoral gratuita para o segundo turno no rádio e na TV começou no último dia 12. Cada candidato à presidência terá 5 minutos para falar. O programa eleitoral será transmitido de segunda a sábado, em 2 horários. A propaganda vai até o dia 26 de outubro, antevéspera da votação do segundo turno, que é domingo, dia 28. Os programas serão transmitidos em 2 horários por dia. Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, cada um deles, vão ter 5 minutos para poder divulgar as suas propostas. No rádio, as propagandas vão ao ar de segunda a domingo, entre as 7h e 7h10 da manhã. Depois ao meio-dia e ao 12h10. Já na TV, serão transmitidas por volta das 1h da tarde e 1h10. E à noite, às 20h30 e às 20h40. A ordem de veiculação da propaganda de cada partido ou coligação no primeiro dia do horário eleitoral gratuito foi definida por sorteio na Justiça Eleitoral. A lei proíbe a veiculação de propaganda que possa degradar ou ridicularizar candidatos, com punição de perda do direito à veiculação de propaganda no horário eleitoral gratuito do dia seguinte, para partido ou coligação que cometer esse tipo de infração. Segundo o site da Agência Brasil, a EBC, um dia antes das eleições, 27, ainda é permitida a propaganda eleitoral com alto-falantes ou amplificadores de som, até às 22 horas. Poderá ocorrer distribuição de material gráfico e a promoção de caminhada, carreata, passeata ou carro de som que transite pela cidade divulgando os jingles ou mensagens de candidatos. Quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo, dia 28 de outubro. O voto é possível desde que o eleitor não tenha pendências com a Justiça Eleitoral. Quem faltou à votação no último domingo, dia 7, poderá se justificar até 6 de dezembro. Já quem não puder comparecer no próximo dia 28, tem até o dia 27 de dezembro para fazer a justificativa. A não justificativa do voto está sujeita a multa, problemas para votar em outras eleições e mesmo cancelamento do título, caso as faltas ocorram 3 vezes consecutivas. No dia da eleição, o eleitor deve preencher o formulário RJE, de requerimento de justificativa eleitoral, e entregá-lo nos postos de justificativa, que incluem
em qualquer sessão eleitoral. A lista completa está no site do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Para justificar, o eleitor deverá entregar o formulário e estar munido do número do título eleitoral e de um documento oficial com foto. Não serão aceitas certidões de nascimento ou casamento. 6 horas e 25 minutos, e antes de encerrar o Jornal das 6 de hoje, vamos repassar aqui as próximas programações do Compex 2018. Ainda hoje, segunda-feira, dia 15, teremos uma mesa redonda com o tema Segurança Alimentar, Interfaces e Diminuição das Desigualdades Sociais, com o professor Gabriel Medina, da Escola de Agronomia da UFG, Estela Mares Tronco Monego, da FANUT, e o professor Daniel Baladã, representante e diretor do Centro de Excelência contra a Fome, um órgão da ONU. A mesa redonda começa agora há pouco, agora mesmo, às 7 horas da noite, com encerramento previsto para as 9 horas da noite de hoje. E amanhã tem mesa redonda às 9 horas da manhã. O tema é Inclusão Científica, Desafio para o Desenvolvimento, com o professor André Ramos, coordenador do projeto Imagine, da Universidade Federal de Santa Catarina. Marco Antônio Asfalque de Oliveira, do projeto Pequi Mecânico, e a professora Roseli de Deus Lopes, da FEBRACE, Escola Politécnica da USP. Amanhã de manhã, a partir das 8 horas, tem a 5ª mostra de trabalho de conclusão de curso do CEPAI UFG. Esse evento será no Centro de Eventos Professor Ricardo Felber Faisal. E a partir das 10 horas da manhã de amanhã, tem o primeiro encontro das instituições de ensino superior públicas e filantrópicas externas à UFG, também no Centro de Eventos. Dentro da programação cultural, amanhã tem o desfile Campanha Outubro Rosa, no Centro de Eventos, a partir das 4 horas da tarde. Todos esses eventos são gratuitos e você pode conferir a programação completa do 15º Compex no site www.eventos.ufg.br/Compex. E com essa informação a gente encerra o Jornal das 6 de hoje, segunda-feira, 15 de outubro de 2018. Hoje é o Dia dos Professores. Os trabalhos técnicos aqui do Jornal das 6 são de Ana Cláudia Rezende. Continue ouvindo a Rádio Universitária, porque vai começar agora Estação Esportiva. O Jornal das 6 fica por aqui. Nós temos um encontro marcado de segunda a sexta, a partir das 6 horas da noite. Muito obrigada pela audiência. Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG.